Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre os mais aguardados, os mais esperados, os mais pedidos nesse canal, os Bridgerton. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Eu já tinha falado com vocês sobre os Bridgerton lá em janeiro desse ano, eu fiz um vídeo sobre séries baseadas em livros que a gente queria muito ver. E os Bridgerton estava lá como o primeiro projeto de Shonda Rhimes para a Netflix. Assim como Ryan Murphy, a Shonda, né, que é a criadora de séries como Scandal, How to Get Away with Murder e Grey's Anatomy, ela fechou um contrato de muitos projetos com a Netflix, né, por um valor exorbitante, um contrato bilionário, né, é assim que chama. E finalmente, depois de algum tempo de espera, a Shonda está lançando a sua primeira produção Shondaland e Netflix, que é a adaptação dos livros da Julia Quinn, os Bridgerton. Eu já tinha feito um vídeo também onde a gente falava um pouquinho sobre o trailer, eu fiz um react do trailer e a gente falou um pouquinho sobre a história, sobre o que a gente podia esperar, sobre as minhas expectativas, né? E eu contei pra vocês que eu ia ler o primeiro livro da série, né? São 9 livros, 8 dos personagens principais e um livro a mais, um livro extra. E a gente tá falando aqui de uma família, no período regencial, né? Lá em 1800 e bolinha, em Londres, né? No Reino Unido, na verdade. E essa família tem 8 irmãos, né? São 8 filhos na família. Cada um deles tem um nome que começa com uma letra do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Acho que eu não sei fazer conta, né? A gente vai seguir os dramas, romances e tudo mais, né, deles. E ao mesmo tempo a gente tem uma personagem que é misteriosa, que é a personagem que faz as fofocas, que é o que eles chamam de a Gossip Girl, né, dos Bridgerton, que é a Lady Whistledown. Muita gente ama histórias de época. Eu não faço parte dessa porcentagem da população, eu não sou tarada em história de época, eu gosto, mas não diria que é, assim, uma coisa que me chamaria atenção logo de cara. Acho que dos Bridgerton, o que mais me chama atenção é o fato de que é uma produção da Shonda. A Shonda é uma mulher que eu admiro demais. Ela é uma mulher muito poderosa em Hollywood há muitos anos, então ela é responsável por quebrar vários padrões, por quebrar várias barreiras, por estar sempre tentando fazer diferente, por estar colocando mulheres pretas em papéis de protagonismo, o que é uma coisa que até então a gente via muito pouco, menos ainda do que a gente vê hoje, né? Mas assim, antes da Shonda aparecer, isso era ainda mais escasso, né? Então a Shonda é uma mulher extremamente importante para o mundo do audiovisual, principalmente de séries, né? Lá dos Estados Unidos. E aí eu fiquei interessada pela história. A gente não é simplesmente uma história de época, né? A gente tem um mistério aí, então isso é uma coisa que também me atrai bastante. E aí estava vendida eu para os Bridgerton. No começo do ano eu comprei os 9 livros de uma vez, numa promoção que teve na Amazon, no Kindle. Eu comprei todos os livros, eu acho que eu paguei R$20 em todos os livros, então assim, valeu super a pena. Mas foi um ano bastante corrido, né, bastante turbulento, assim. Então eu acabei só conseguindo pegar os Bridgerton pra ler no mês passado, em novembro. E aí eu defini que eu leria apenas o Duque e Eu antes de assistir a série, e foi isso que aconteceu. Eu tô falando tudo isso porque eu preciso dar um contexto pra vocês da minha relação com os livros. Eu sei que tem muita gente que é muito fã dos livros, muito fã dos livros, mas aqui eu vou estar dando a minha opinião pra vocês em relação ao único livro que eu li, que é o Duque e Eu, e em relação à série que eu assisti. E eu tenho opiniões polêmicas sobre o livro, mas eu vou deixar vocês na curiosidade, porque a gente vai ter um vídeo comparando a série com o livro, e aí a gente vai comentar um pouquinho mais. Acho que é importante também eu dizer que eu não fui a maior fã do Duque e Eu terminei o livro com opiniões polêmicas, como eu disse pra vocês, mas ainda assim eu estava bastante empolgada pra assistir a série. Assisti ao trailer da série, que não tinha saído ainda quando eu terminei de ler o livro, e eu gostei bastante do trailer, gostei muito mesmo. O trailer trouxe vários elementos que eram coisas que eu tinha já sentido falta no livro, e eu achei que esse trailer trouxe isso. E aí, gente, a minha surpresa é que mesmo com as minhas opiniões polêmicas sobre o livro, eu assisti e eu amei. Eu amei. Eu estou 100% vendida pra série. Estou vendida pra série. A série é muito boa mesmo. Eu sabia que Shonda Rhimes com a Netflix não tinha a menor possibilidade dela me decepcionar. Porque a gente já vê que na construção da história a gente já tem coisas que já fazem muita diferença, porque afinal é uma história de época que ignora completamente alguns conceitos, né, que a gente sabe que muitas histórias de época se apegam muito a isso, sobre as divisões muito claras entre negros e brancos, né, então
os pretos, eles eram sempre os criados, as classes mais baixas, e os brancos eram sempre a realeza. E aqui a gente tem o quê? Uma realeza preta, vários personagens pretos na história, e o nosso galã, o nosso personagem principal, que é o Simon, ele é um homem preto, belíssimo, perfeito, maravilhoso, charmoso, incrível, meu Deus do céu, entendeu? Tudo isso pra mim é DNA Shonda Rhimes, entendeu? É a cara da Shonda, é o modus operandi da Shonda, é fazer isso, porque pra que você vai fazer uma releitura, né? Pra que você vai fazer uma adaptação de uma história que pode ser uma história de época, mas a gente já viveu essa época? Pra que a gente vai continuar falando das mesmas coisas, sendo que a gente pode trazer inovações, sendo que a gente pode trazer representatividade? E tudo bem se não existe, porque afinal de contas é uma ficção. E eu acho que isso só enriquece a produção de Shonda Rhimes. Então eu vim a este mundo para o quê? Enaltecer Shonda Rhimes, pois sim, ela me fez chorar com 17 temporadas de Grey's Anatomy, ela me faz de trouxa com 17 temporadas de Grey's Anatomy. Sim, senhores e sim, senhoras. Mas ainda assim estarei enaltecendo o trabalho da Shonda, porque todo episódio de Grey's Anatomy eu tô o quê? Chorando igual uma louca. Ai, olha, eu tô assim... Gente, é 1h30 da manhã que eu tô gravando esse vídeo e eu estou assim, surtada, entendeu? Enlouquecida, porque Shonda Rhimes não me decepcionou e essa é a melhor notícia de 2020. Como eu já falei pra vocês, acho que o fato da gente ter um protagonista que é preto, pra mim isso aí já é tudo pra mim, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem esse foco na família Bridgerton e apesar do primeiro livro ser focado na Daphne e no Simon, e dessa temporada ser focada na Daphne e no Simon, até onde eu compreendo, né, as coisas, eles vão navegar por outros acontecimentos e vão puxar outros acontecimentos dos outros livros, inclusive para rechear mais essa temporada. Porque eu achei o livro extremamente parado de acontecimentos. Acho que as coisas demoram para acontecer e a gente anda num ritmo muito lento, que particularmente pode funcionar no livro, mas não funcionaria numa série. Então eu acho que eles enriquecem essa trama, trazendo outros personagens novos, personagens que ainda não foram introduzidos necessariamente nesse livro, dilemas desses personagens que também não foram introduzidos nesse livro. E eu acho que tudo isso forma uma história muito mais interessante. E eu acho que uma coisa que pra mim, no primeiro livro, acaba ficando bastante superficial é essa história da Lady Whistledown, que é essa fofoqueira, né, que escreve esse jornal contando as fofocas da alta sociedade. Só que ela acaba ficando meio de lado no primeiro livro. Eu sinto que ela não é extremamente relevante pra história, né? E aí eu acho que na série eles já conseguiram dar mais um peso pra ela, uma importância maior pra ela dentro da história. E isso já me agradou muito mais, entendeu? Porque daí de fato a gente tem um mistério, de fato a gente fica curioso e de fato isso impacta na vida dos personagens que a gente tá focado, né? Eu acho que mesmo se vocês forem fãs dos livros, vocês vão gostar também. Eu acho que ela é uma adaptação que não é 100% fiel, mas ela é uma adaptação que respeita muito algumas coisas. Eu acho que tem certas coisas, principalmente logo no começo, que são ligeiramente diferentes e que eu acho que funcionam especialmente por serem assim, né? Eu acho que o livro, em muitos momentos, ele falta um pouco desse contexto e as coisas às vezes acontecem de um jeito meio rápido, meio acelerado, né? Então no livro você tá lendo ali e logo no primeiro momento a Daphne e o Simon, eles já fazem esse acordo, né, de que eles vão fingir estar interessados um pelo outro, né? Enquanto que aqui na série a gente já tem uma construção dentro do primeiro episódio que vai levar para essa decisão deles, né? E eu acho que isso funciona muito melhor porque a gente tem um desenvolvimento maior de personagem. Eu acho que, obviamente, a química dos atores acaba sendo também um destaque muito grande. Eles têm uma química fantástica, 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 daquela que você vê a tensão, assim, a quilômetros de distância. Eu acho que visualmente a gente enxerga muito essa tensão, esse negócio do toque, né? Um único toque que faz toda a diferença. Eu acho que a gente vai ter um slow burn dentro da série que é muito importante, que é muito interessante e que vai acabar fazendo a gente ficar mais angustiado. Por mais que a gente já saiba o que acontece no final entre a Daphne e o Simon, né? Eu ia falar a Simon e o Daphne. Eu acho que a gente tem essa construção, essa lentidão. Eu acho que tudo isso faz parte desse charme da era regencial, né? Das histórias de época, que são grande parte do diferencial de uma história que se passa nos tempos atuais, onde as coisas são mais assim, né? Todo mundo beija todo mundo na boca, ninguém é de ninguém. Eu acho que tem esse conceito que é muito importante pra época, que faz diferença e que eu vejo muito na série, muito mais do que eu vejo no livro. Se preparem, entendeu? Se preparem, porque vocês vão surtar.
surtar. Se você é fã dos Bridgerton, você vai surtar. E se você não lê os livros, não conhece, mas tá afim de assistir a série, tava interessado, você vai surtar, entendeu? Vocês vão surtar, porque eu, que já estava com as expectativas lá no pé, entendeu? Eu fui surpreendida novamente, vocês vão ficar enlouquecidas. Enlouquecidas, sim. O meu vídeo é só pra dizer, vocês vão ficar enlouquecidas e vai ser tudo. Eu não posso falar nada, gente. Não posso dar spoiler nenhum. Então vocês, pelo amor de Deus, vocês não adiantam me perguntar. Não adianta me perguntar, porque a gente só vai conversar de Bridgerton com spoiler no dia 25 de dezembro, famigerado Natal, e o dia que todos os 8 episódios de Bridgerton estreiam na Netflix. Então vocês vão ter que esperar aí só alguns dias, tá bom? Só alguns dias pra gente poder conversar com spoilers, pra gente poder falar de tudo, pra gente poder destrinchar essa série, entendeu? E poder comentar detalhe por detalhe, porque eu tô doida pra falar, doida. E, gente, a gente se vê no dia 25 pra falar de Bridgerton com spoiler. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder a hora que esse vídeo do Bridgerton for ao ar, porque você vai estar surtado. E, enfim, sei lá, deixa um comentário aqui, vai lá me seguir no Instagram, vamos surtar muito. E é isso. Um beijo, gente.